Olá, pessoal do terceiro ano. Então, eu tinha prometido, falado aqui em aulas anteriores, que hoje nós faríamos uma chamada no Meet para conversarmos sobre o livro O 15. Só que a minha internet, aqui em casa, pessoal, ela está oscilando muito, então não é seguro fazer uma chamada no Meet com uma internet que está oscilando. Eu vou resolver esse final de semana esse problema, aí sim poderemos fazer, tá bom? Por isso eu resolvi gravar uma videoaula para explicar para vocês sobre o livro O 15, tá? Ao invés de fazer a chamada no Meet. Então, antes da gente começar, eu quero pedir para vocês que fiquem bem atentos ao que eu vou explicar aqui nessa aula sobre o livro 15, algumas questões relacionadas ao livro O 15. O fato de vocês ficarem atentos a essas questões que serão explicadas aqui vai dar para vocês um respaldo, uma base maior para que vocês desenvolvam o trabalho de vocês, tá? Porque vocês vão conhecer um pouco mais do livro. Eu acredito que vocês já leram, já conhecem a história, já conhecem os personagens. Então, agora vocês vão aprender um pouco mais com algumas explicações que eu vou passar. E no decorrer de toda a aula, você terá dicas para você desenvolver o trabalho, tá? O trabalho são algumas questões que estão no anexo aqui do Google Sala de Aula, junto com essa videoaula, que vocês vão responder, tá? Como é que vai acontecer, como é que vocês vão trabalhar nessa atividade? Essa atividade, ela será feita de dupla. Vocês vão escolher um companheiro da sala de vocês, vão conversar com o colega pelo WhatsApp e vão responder juntos as questões. E aí envia no e-mail de um, tá? Envia para o Google Sala de Aula as questões no e-mail só de um dos componentes da dupla. Mas dentro do trabalho, você terá que identificar os dois, tá? Cuidado, não precisa enviar no e-mail dos dois. Envia no e-mail só de um dos componentes, mas dentro do trabalho tem que identificar os dois. Senão vai gerar uma confusão e eu não vou poder corrigir, tá? Agora, fiquem atentos às explicações que eu vou dar aqui sobre o livro O 15, que elas serão de grande importância para vocês serem bem-sucedidos no trabalho. Tá bom, queridos? Então, vamos lá. Pense Nisso de hoje, a gente vai começar com o nosso Pense Nisso, tá? Maturidade não é sobre o que você viveu, é sobre o que você aprendeu. Então, isso é maturidade, não é só o que você viveu, e sim o que você aprendeu, tá? Maturidade não é sobre o que você viveu, é sobre o que você aprendeu. Então, livro 15, vamos conversar sobre o livro O 15. Bom, no primeiro contato logo que vocês têm com o livro, vocês já percebem que se trata de um romance regionalista que vai trazer sobre o Nordeste e a seca. Isso aí você já percebe logo no início, o romance O 15. Vocês sabem por que, que o nome tem o 15? Por que, que o nome é o 15? Porque ele traz à tona a seca que aconteceu em 1915 no Ceará. Por isso, o 15. Inclusive, a autora Raquel de Queiroz viveu esse período. Ela é cearense também e viveu esse período da seca que aconteceu em 1915. Daí, ela colocar o título no livro de O 15. O 15 é uma narrativa linear. O que é uma narrativa linear? É aquela que claramente você vê começo, meio e fim. E a sua ênfase é um caráter social, né? Ela traz à tona essa questão de discutir, de trazer para o leitor, de mergulhar o leitor na problemática de um forte problema social. Olha só, fui redundante aqui, né? Problemática de um forte problema social. Então, ela mergulha o leitor nesse universo dos problemas sociais do Nordeste. Vale lembrar, pessoal, que naquela época, os escritores nordestinos não eram muito conhecidos
no panorama da literatura nacional. Então, esse momento traz essa oportunidade de que escritores nordestinos protagonizam o panorama da literatura nacional. E o foco deles é mergulhar o leitor na realidade do drama da seca, tá? Daí um forte caráter social. Uma coisa muito interessante que tem no livro O 15, vocês observaram sempre os diálogos, a ênfase em diálogos, não é? A ênfase em conversações e interações. Isso facilita para que o leitor adentre dentro do personagem. E explica o fato de que os escritores os romancistas da década de 30, porque o livro 15 trata da seca de 1915, mas ele foi publicado em 1930. Então, o objetivo dos romancistas de 30, além de mergulhar o leitor na realidade do drama social, que essa coisa triste que foi esse drama, e ainda tem, né, da seca no Nordeste, ele ajuda você, leitor, a adentrar no universo do personagem. Então, você se envolve com as emoções do personagem. Você se envolve com os sentimentos do personagem. Até porque os personagens dos romancistas de 30 são personagens de carne e osso, são gente. Não são aqueles personagens idealizados do romantismo. E o foco dos romancistas de 30 é trazer para o leitor os sentimentos que os personagens têm diante dos problemas que eles vivem. Eu já utilizei essa expressão aqui na primeira aula sobre a segunda geração modernista e vou repetir. Ele quer trazer à tona o que o personagem brutalizado, agredido, machucado pelo meio sente. Que sentimentos afloram nessas pessoas? Então, os romancistas de 30 nos dão essa trilha para nós adentrarmos no interior dos personagens, tá? Quem são os principais personagens? O Chico Bento, no caso do romance O 15, Vicente, Conceição e Dona Inácia. Chico Bento, vocês sabem que é o chefe de família que, naquele drama da seca, junta a sua família e se transforma num retirante para sair daquela região, né? Tem a Conceição, um personagem assim bem diferente, uma mulher bem moderna, né? Que ela questiona justamente essa situação que aquelas pessoas viviam. A gente sabe que ela era de Fortaleza, né? E foi visitar a sua avó. E chegando lá, ela é aquela questionadora, né? Então a Raquel traz essa figura da mulher, não é? A mulher que questiona dentro do romance. O Chico Bento é aquela pessoa vítima daquela estrutura social que junta a sua família e traz e tenta sair daquela situação. O Vicente, vocês sabem que ele tinha um certo relacionamento, assim, um flerte. Não vamos entrar nos detalhes, porque senão eu vou contar a história para vocês, né? Com a Conceição, né? E a Dona Inácia, que era a avó da Conceição, que é aquele personagem que representa mais o equilíbrio, tá? Então, vamos passar aqui para a próxima tela para a gente continuar falando do livro 15. O livro 15, o que tem, o que ele faz? Narra a trajetória de Chico Bento, que perdera o trabalho e saiu com sua família do Ceará para fugir da seca. Raquel revela as dificuldades das pessoas diante dos problemas sociais gerados pela seca. O 15 foi publicado em 1930, posterior à Primeira Guerra Mundial. No Brasil, os artistas sentiam a necessidade de um engajamento político e social. Então, a gente vê que o romance O 15 traz, na verdade, ele traz 3 abordagens básicas. A abordagem política, do descaso das autoridades com as pessoas, a abordagem social, o drama, as patologias sociais da época, e também o livro 15 também faz uma abordagem psicológica, porque Raquel nos dá a trilha para adentrar no interior dos personagens e saber o que eles sentem, principalmente o que eles vivem e como eles expressam, que tipo de sentimentos, de reações que eles expressam quando são brutalizados pelo meio. Então, ela traz essas 3 abordagens, a política, social e psicológica.
Assim nasceram, então vou repetir aqui, ó. O 15 foi publicado em 1930, posterior à Primeira Guerra Mundial. No Brasil, os artistas sentiam a necessidade de um engajamento político e social. Assim nasceram os modernistas da segunda fase. O período fora também conhecido como estética do compromisso. Por que esse período foi conhecido como estética do compromisso? Porque os romancistas assumiram um compromisso de rasgar a cortina e mostrar a realidade da seca no Brasil. Até então, o que se tinha? Tinha-se os romances do romantismo, que mostravam um Brasil idealizado. Tínhamos os romances do realismo, que mostravam mais um homem universal e as intrigas das relações sociais da elite. Tínhamos o naturalismo, em que o escritor se situava como um mero observador cientista e os personagens como se eles ficassem num laboratório. O que a gente tem com os romancistas de 30? Eles mergulham, vão lá, convivem com aquela realidade e chega para o leitor e diz assim, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Tá? Os livros foram câmeras que filmavam ou fotografavam a realidade, mas essa imagem era feita por palavras. Por isso foi chamado de estética do compromisso, tá? Então vamos lá. Raquel foi uma das pioneiras de tal tendência. Escrevendo com simplicidade, demonstrou a dramática realidade dos retirantes. Os estudiosos defendem que a autora tirou o leitor de seu lugar de conforto, pois não romantizou a seca. Se fosse um escritor romântico, ia romantizar a seca com aquela figura do herói. O que é interessante nesse romance de 30? Se a gente fosse olhar dentro do romantismo, o Chico Bento seria aquele herói. Mas o Chico Bento aqui, assim como a Conceição, que foi aquela mulher mais questionadora, a Raquel não traz esses personagens como personagens idealizados, mas ela nos traz como gente normal, que podem ter reações naturais, tá? Então, vou repetir, Raquel foi uma das pioneiras de tal tendência. Escrevendo com simplicidade, demonstrou a dramática realidade dos retirantes. Os estudiosos defendem que a autora tirou o leitor de seu lugar de conforto, pois não romantizou a seca. Então, ela provocou um choque no leitor. Gente, isso acontece no Brasil? Nossa! Ela provocou um choque. Eu separei aqui alguns fragmentos do livro com essas frases que nos chocam, porque nos mergulham na realidade. Apesar de ter sido um romance que foi publicado em 1930, mas ele é super atual. Hoje a gente também tem o homem brutalizado pelo meio, também tem o homem agredido pelo meio. Se há alguns procedimentos das autoridades para minimizar o drama da seca, mas nós temos outros problemas sociais que faz com que o homem também seja brutalizado e agredido pelo meio em que vive. Então, se nós formos trazer e relacionar o romance, o 15, com a realidade de hoje, a gente tem, por exemplo, o problema da violência urbana, não é, que trancafia as pessoas dentro de casa, que agride as pessoas, que brutaliza as pessoas, assim como o problema de drogas, de relacionamentos familiares, de feminicídio. Então, a Raquel traz essa abordagem da seca, uma questão geográfica, que influencia uma questão social de descaso e que brutaliza aquelas pessoas. Hoje a gente tem várias N situações dentro da sociedade que também podem brutalizar o homem. Então, olha só essas expressões aqui de Raquel, chocantes, expressões chocantes do seu livro. Ó, soca um quarto de rapadura no bucho e ainda fala em fome. Vai dormir. E novembro entrou, mais seco e mais miserável, talvez por ser o mês de finados, a imensa foice da morte. Olha outra frase aqui outra frase que ela coloca, outra frase bem chocante. Porque em menino a inquietação, o calor, o cansaço sempre aparecem com o nome de fome. O 15 retratou uma parte chocante da história do Brasil. Entrar em contato com o livro é também compreender mais a fundo a história
do país. Então, pessoal, tem algumas perguntas lá para vocês responderem, não é? Eu espero que vocês tenham entendido essa abordagem breve que a gente fez aqui sobre o livro O 15, tá? Então, vocês vão aproveitar aqui esse horário já para se comunicarem com um companheiro de sala, combinarem e responderem as questões, enviarem no e-mail de um, mas dentro do trabalho, identificar os dois. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só conversar comigo no WhatsApp. Tá bom, queridos? Então, a gente vai ficando por aqui, certo? E qualquer dúvida, é só vocês me procurarem. Então, um abraço para vocês, Deus abençoe vocês e procurem fazer o trabalho bem feito, com muita atenção, bem organizado, porque ele também será utilizado para a nota de vocês, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, tá, queridos?